Nós temos aqui, eu queria só para finalizar, para não cansar muito vocês, eu queria aqui falar um pouco rapidamente da linha de trabalho que nós defendemos e do grande prazer que eu tenho sempre de estar aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho uma admiração muito grande pelo estado e também pela representação sindical desse estado. Nós sabemos do trabalho que cada entidade faz, nós sabemos do trabalho que o companheiro Cabral, Cláudio e os demais diretores aqui dessa entidade de Bagé, com base aqui, têm desenvolvido. E aí que realmente faz a diferença, né? Isso é importante a gente estar levando para cada trabalhador do setor de alimentação. Quando o líder sindical, ele só olha aonde realmente tem um número maior de trabalhadores, não faz o que essa entidade está fazendo. Montando uma subsede aqui para poder atender os trabalhadores daqui desse município aqui. Por quê? Porque isso se chama liderança sindical que independe do número de trabalhadores, mas que está se esforçando para poder levar assistência para todos os trabalhadores independentes. Então isso faz uma diferença muito grande da representação. E esta diretoria aqui do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e Alimentação de Bagé, com extensão de base aqui nesse município, com toda certeza eu falo isso de coração e com convicção, de que tem desenvolvido um trabalho de uma forma responsável, eficiente, com muita luta e tem nos apresentado, inclusive, proposta para que nós pudéssemos estar levando cada vez mais a nossa luta dentro desse nosso país. E é só desta forma que nós podemos alcançar uma condição melhor a todos os trabalhadores do nosso país. Não adianta o país estar bem economicamente. É preciso que aquelas pessoas que a classe trabalhadora esteja realmente também evoluindo em melhores condições de vida, em melhores educação, melhor saúde, melhor segurança. É preciso que isso realmente seja cobrado. E nós estamos vivendo hoje um momento especial. O Brasil está vivendo um momento especial, aonde nós pudemos ter tido a oportunidade de elegermos um trabalhador para governar esse país, aonde se nasceu uma grande esperança de que nós pudéssemos ter mais justiça social em nosso país. Infelizmente, não alcançamos essa tão sonhada justiça social, mas todos os créditos foram dados. Essa gente não pode reclamar de crédito que a população lhe deu. Por quê? A maioria da população deu 2 mandatos para o líder sindical. A maioria da população apoiou quando ele indicou a sua sucessora. Só que chegou um ponto que a tolerância da maioria dos brasileiros não suportou. É por isso que essas pessoas foram para a rua e cobraram de fato e de direito aquilo que não se fez e que podia se fazer. Ainda que não pudesse fazer por completo, mas não é possível mais nós convivermos com uma saúde abandonada, com uma educação sem investimento, com uma segurança que não existe. Não é possível mais continuarmos dessa forma. E nós precisamos estar cobrando no dia a dia para que possamos fazer com que as vozes das ruas sejam atendidas. E aí entra o movimento sindical. Aí entra a organização do movimento sindical. Porque nós sabemos que esta juventude que foi para a rua, talvez eles não saibam exatamente o que eles querem, mas de uma coisa eles têm certeza: eles sabem muito bem o que eles não querem. E o que eles não querem é esta política inoperante que está em nosso país hoje. E aí entra o movimento sindical com as suas propostas, que agora é o momento. Dia 11 teve um grande movimento das representações sindicais na rua, mas nós precisamos dar continuidade. Nós precisamos fazer prevalecer que seja investido o dinheiro público
naquilo que é necessário. Nós não podemos mais permitir de que se priorize em construir um estádio de futebol e deixe a saúde jogada às traças. Nós não podemos mais permitir que se construa, inclusive, estádio de futebol em estados que nós sabemos que não tem tradição de futebol e que vai ficar abandonado lá, sem desmerecer o estado da Amazonas, em Manaus, que foi construído o estádio. Não sei o que vão fazer com aquilo, vai virar um elefante branco. Aí, se nós também falarmos em Brasília, o estádio no Mané Garrincha, eu não sei o que vai fazer com aquilo. Por quê? Porque também lá não tem nenhuma tradição de futebol. Eu até assisti uma brincadeira com um dos senadores, não me recordo o nome dele, fez uma brincadeira, porque alguém foi à tribuna e disse: eu quero saber o que vai fazer depois da Copa com esse estado. Aí ele foi lá e disse: olha, eu tenho uma ideia, de repente podemos formar aqui um time de futebol do Senado e outro da Câmara Federal e a gente disputar lá. Quer dizer, ainda o Congresso Nacional brinca ainda com aquilo que realmente, né, nós sabemos que é dinheiro, e não adianta o governo falar: não, mas ali não tem dinheiro público, é dinheiro do BNDES, e dinheiro do BNDES é dinheiro da sociedade, dinheiro do trabalhador. Nesses estádios foram construídos com dinheiro do BNDES, que é um banco realmente que tem também a finalidade social, que se diga de passagem que não está cumprindo nem um pouco o seu papel, mesmo porque se empresta muito dinheiro, principalmente para os grandes grupos de frigorífico, e não tem nenhum retorno para os trabalhadores. E nós temos cobrado isso constantemente. Aqui estão os companheiros que sabem disso, o quanto nós temos cobrado desse governo para que faça com que esses grupos empresariais que pegam o dinheiro do BNDES, que pelo menos garanta um emprego decente e uma condição de trabalho digna aos trabalhadores. Mas é isso, companheiros e companheiras. A luta é essa. Eu tenho percorrido por esse país afora, tenho conversado com muitos trabalhadores, tenho conversado com muitos dirigentes sindicais, e eu tenho certeza que nós estamos dando uma grande volta neste país com relação à consciência política dos cidadãos. Eu acho que esse é o ponto principal, porque nós só vamos ter representações dignas que estejam governando, seja no poder executivo, seja no poder legislativo, quando realmente toda a sociedade tiver consciência do valor que tem o seu voto quando ele for escolher o seu representante. Independentemente de partido, de ideologia, independentemente de qualquer coisa, é preciso nós não só votarmos, mas acompanharmos quem são essas pessoas e de qual é a origem, o que é que ela se faz. Eu costumo dizer que governo que não governa o povo é um governo sem realmente nenhuma representação. Você governar para não melhorar as condições do povo, o que adianta o país? O país está bem. E a população do país, como é que está? Então é preciso que essa discussão a gente realmente se faça dentro também do movimento sindical. Eu sou contrário à entidade sindical fazer discussão partidária, porque a própria palavra diz, né? Partidária, você está partindo, você está dividindo, né? Mas a discussão política é um papel importante que o movimento sindical tem que fazer. A discussão política do que nós precisamos, quais são as nossas prioridades, e cobrar de quem está no governo e votar corretamente em pessoas que realmente estejam no poder e que possa realmente atender os anseios e as necessidades da classe trabalhadora. Eu acredito, eu sou um cara muito otimista, eu acredito ainda que a nossa geração, né, e ainda vamos conseguir deixar aí para os nossos filhos, para os nossos netos, né, um Brasil muito melhor do que este Brasil que nós estamos vivendo hoje. Eu acredito nisso e eu acho que todos nós devemos acreditar e trabalhar e lutar para que isso realmente ocorra. Para finalizar, eu sempre digo uma frase, o seguinte: eu acho que todos nós estamos aqui nesse círculo de vida de passagem e nada vamos levar, mas eu acho que muito podemos deixar exemplo de luta e deixar realmente para o futuro desse país
uma condição mais digna de vida a todos os brasileiros. Muito obrigado.